Olá, adorador! Você está no canal Bendito e o nosso salmo de hoje é o Salmo 85, composto pelos filhos de Corá. Como vários outros salmos, o Salmo 85, em alguns aspectos, parece ter o seu contexto ligado ao período do retorno de Israel depois dos 70 anos de exílio na Babilônia por ter desobedecido ao Senhor. Como disse com toda razão o pregador escocês George Morrison, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. É pecado desobedecer a Deus e cair, mas também é pecado permanecer caído. Devemos sempre começar de novo. E este salmo nos dá algumas instruções que podemos seguir depois de tempos de fracasso e de disciplina. O salmista começa seu cântico aliviado por ver o cuidado de Deus com a sua terra. Note que ele chama o território de Israel de tua terra, isto é, a terra de Israel era do Senhor. A Bíblia deixa claro que toda a terra pertence ao Senhor, mas há uma maneira inegável pela qual Israel é sua possessão especial e a consideração de Deus pelo seu território. Mas o salmista não estava interessado apenas na terra. Mais importante do que a terra era o relacionamento com Deus. A iniquidade que antes atrapalhava o relacionamento do povo com o Senhor havia sido perdoada e eliminada. A ideia era tão importante e preciosa para o salmista que ele a repetiu em duas expressões diferentes na mesma frase, de acordo com o estilo da poesia hebraica. Ele disse, perdoaste a iniquidade, em uma alusão à cerimônia do bode expiatório, detalhada em Levítico 16. E a outra frase foi, encobriste todos os seus pecados, referindo-se ao fato de que o véu do amor cobriu tudo. O pecado foi divinamente colocado fora de vista. O salmista sentiu um grande alívio em saber que a raiva de Deus havia passado, e o que ele relata nos versículos 2 e 3 é um prenúncio do que aconteceria na obra completa de Jesus na cruz, quando ele desviou de nós a justa ira de Deus através do seu sacrifício na cruz. O louvor iniciado nos versículos 1 a 3, talvez com um coral, tornou-se uma oração vinda do coração do povo. Observe o uso do nós e nos por várias vezes nessa passagem. A tônica da oração é por uma restauração contínua e presente. A expressão tornar a vivificar significava o desejo de ter a vida de Deus dentro de si. Uma vida nova não é algo que podemos criar por nossa conta. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos conceder essa dádiva. Essa oração implicava que as pessoas já tinham sido avivadas, depois esfriaram espiritualmente e agora precisavam ser reavivadas. E é assim que surgem os reavivamentos. Esse contexto nos dá pelo menos duas razões que nos deve levar a orar por um reavivamento. Primeiro, quando nos lembramos das grandes coisas que Deus fez no passado. E também quando sentimos que estamos sob uma nuvem de desagrado divino por algum motivo. Orar por um reavivamento significa orar para que a obra de Deus entre o seu povo o leve a encontrar alegria somente nele. É uma obra da misericórdia de Deus atrelada à salvação. Não é conquistada ou merecida. O profeta Jonas viu uma grande obra de avivamento em Nínive fluindo da aceitação do grande princípio de que a salvação vem do Senhor. O salmista então expressou sua total entrega e submissão a Deus. Afinal, a atitude adequada de quem ora por um reavivamento é render-se à autoridade da palavra de Deus. Foi como se ele dissesse, vou ficar em silêncio. Eu falei com ele e agora ouvirei qual é a resposta que ele tem para mim. Manterei meus ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Deus e seu povo haviam se reconciliado e o Senhor estava lhes falando de paz. E à medida que Deus se movia entre o seu povo dessa forma, sua glória habitava na sua terra. Nos últimos 4 versículos, usando belos termos poéticos, o salmista descreve a salvação que Deus traz ao seu povo.
Na grande obra de salvação de Deus, a graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se cumprimentaram calorosamente ou se beijaram, conforme algumas traduções. Pode parecer que a justiça nos condenaria e impediria que a Shalom ou a paz de Deus nos alcançasse. Mas na grande obra de salvação de Deus, sua justiça e sua paz são as melhores amigas. Esses 4 atributos divinos, graça, verdade, justiça e paz, se separaram na queda de Adão, mas a graça sempre esteve voltada para a salvação do homem, e a paz não poderia ser sua inimiga. Mas a verdade exigiu o cumprimento da ameaça de Deus de que a alma que pecar, essa morrerá. E a justiça não poderia deixar de dar a cada um segundo as suas ações. E então, um dia, esses atributos se reencontraram. Quando? No nascimento de Jesus. E quando eles se reconciliaram? Quando Jesus derramou sua vida na cruz do Calvário. O versículo 11 diz que a verdade brota da terra e a justiça vem de outra direção, dos céus. Para onde quer que olhemos, para cima ou para baixo, encontraremos evidências das virtudes que Deus preza. Quando a salvação do Senhor chega, a perfeita harmonia entre o mundo terrestre e o mundo celeste. Os atributos divinos mencionados no versículo 10 se tornarão as virtudes daqueles que são fiéis ao Senhor. Quando o salmista diz que o Senhor dará o que é bom, ele está prevendo um tempo em que a terra se tornaria produtiva e a colheita seria abundante. E ele termina dizendo que a justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Neste versículo é introduzida uma nova metáfora. A justiça é personificada como uma pessoa que vai à frente, preparando o caminho para os passos de um Deus justo. E todo aquele que participa da santidade de Deus pode trilhar esse mesmo caminho para continuar com segurança a sua jornada espiritual. E o salmo de amanhã tem uma curiosidade. No meio de um grupo de 4 salmos atribuídos aos filhos de Corá, encontramos um salmo de Davi, o único atribuído a ele em todo o livro 3 dos Salmos. Você não pode deixar de refletir sobre mais um salmo do homem segundo o coração de Deus amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.